E aí pessoal, boa tarde para mais uma live ao vivo para vocês nesta quarta-feira, alguns minutinhos de atraso, 3 minutos hoje só. Estávamos organizando a câmera, que agora nós temos uma câmera, agora gravando a live, para vocês verem que nós estamos evoluindo em conteúdos para vocês. E hoje o nosso tema é muito legal, tá? Claro que eu sempre começo aqui falando para vocês sobre temas da cirurgia plástica, né? Falando sobre questões de dúvidas de vocês, sobre a questão de cirurgia plástica inteira, né? Tudo, cirurgia corporal, cirurgia mamária. A gente tira dúvidas de vocês e depois a gente passa a mais pro conteúdo, tá? Mas vamos aqui falar com os nossos telespectadores de hoje. Estou falando igual o apresentador de televisão, né? E aí, Bia, tudo bem? De Altamira. Muito bem, dona Deia, Vitória, Tayla. Boa tarde, Tayla. Tudo bem, minha querida? Joia. Cristiane, Fran, como é que vocês estão? De onde vocês estão nos vendo também? Acho que é interessante a gente sempre perguntar isso aí, que tem gente do Brasil inteiro, muitas das vezes, né? O Eneslaine Dias Lúcio, tudo bem? Como é que tá? Patrícia, Gerlaine, Guarujá, olha, lá de São Paulo. Maria Lúcia, tudo bem? Maria Elisete, Juliana, Joyce. Muito bem, meu povo. Vamos entrando aí. De São Luís do Maranhão, Ana Rosa, tudo bem? Altamira, rapaz, olha, segura a pessoa de Altamira assistindo a gente. Tão distante, né, Altamira? É muito legal de ver gente de tão distante acompanhando todo o nosso trabalho por aqui, né? Rio Quente, Goiás, aqui do ladinho, Apucarana, Paraná. Tudo bem, Silvana? Tudo bem, Thaís? Como é que você tá? Amo essa live. Muito obrigado, viu? Teresina, Piauí, Morro Agudo, São Paulo também. Caramba, muito longe, hein? São Miguel do Araguaia, aqui perto também, Séries, Goiás, Jacundá, no Pará, tá? Búzios do Rio de Janeiro, olha só, não conheço Búzios, viu, Aparecida? Quem sabe um dia eu vou para Búzios e conhecer. Belo Oriente, Minas Gerais, né? Que bacana, muita gente do Brasil inteiro, vários estados aí, né? Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste aí inteiro, né? São Paulo, bastante gente de São Paulo, Palmas. Olá, Raira, tudo bem? Como é que você tá? Joia! Pessoal, vamos começar o seguinte, né? Vamos começar tirando as dúvidas de vocês sobre cirurgia plástica, tá certo? Eu gosto de pegar os temas aleatórios que vocês mandam aqui, tá? Então, façam as perguntas de vocês aqui no próprio comentário aqui. Eu vou conversando com vocês, explicando os detalhes das cirurgias, né, tentando explicar para vocês tudo aquilo que envolve as dúvidas de vocês, que são diversas, são várias aí. E depois nós entramos no tema específico do dia de hoje, né, que é saber amar com o corpo, né, que é um detalhe importante que eu quero trabalhar com vocês, para que vocês possam entender o que a cirurgia plástica envolve nessa questão, né. Cara, como é que a gente ama pelo corpo, através do corpo, né, então é interessante a gente trabalhar isso daí na consciência de vocês. Então, já pode lançar as perguntas aí, Thaís. Doutor, já tem uma pergunta, já pode fazer, viu? Doutor, silicone faz mal à saúde? Aparecida, vamos lá. Pessoal, surgiu uma grande discussão nos últimos anos, na verdade nos últimos 3, 4 anos, geralmente ali envolvido mais após a pandemia, tá? Durante a pandemia e após ela. Tá falando sobre a doença do silicone, né? Sobre a síndrome que envolve o silicone. Então o que é que acontece, né? O silicone por muitos anos tem sido utilizado nas cirurgias tanto de reconstrução mamária quanto também nas cirurgias estéticas propriamente dita, né? A substância do silicone, a própria substância em si, ela é muito inerte. O que quer dizer inerte? Ela é muito pouco reativa, tá certo? Existem diversos estudos sendo feitos para ver se realmente existe uma alteração decorrente do silicone no sistema imunológico, no corpo da paciente em si, na questão de doenças imunológicas, reumatológicas, vamos dizer, né? E aí, colocaram o nome como doença do silicone, né? Que muitas famosas, muitas blogueiras, muitas mulheres aí, às vezes de muita movimentação social, né? Falaram que estavam tendo problemas de ansiedade, de depressão, de queda de cabelo, de unhas quebradiças, de alteração da pele, né? De diversos outros problemas por conta do silicone. Tá? Então, essa alteração da doença do silicone, na verdade, ela não é ainda totalmente esclarecida, tá bem? Existem diversos estudos sendo feitos, que já foram feitos também, né, que não conseguem definir exatamente se há sim uma relação do silicone com essas doenças que vocês têm estudado e ouvido falar, né? Então, não tem uma definição ainda, tá, Aparecida? Existe sim um estudo sendo feito para ver se realmente a doença do silicone ela é real,
se ela realmente tem interferência em algumas questões corporais, mentais, psicológicas, psiquiátricas da paciente, né, dor de cabeça, essas coisas todas, ou se realmente é uma alteração comum, né, daquela paciente, decorrente de outro problema de saúde que não o silicone, né? Muitas dessas pacientes, inclusive eu operei recentemente uma paciente que retirou o silicone dela, fez o explante com a questão de que ele estava envolvido na ansiedade, na depressão dela, né, em todos esses transtornos. Então ela tirou em 2022 o implante, tá? Ela fez o explante em 2022, pensando que o implante mamário estava tendo essas alterações, causando alterações nela. Ela percebeu que não houve melhora nenhuma depois do explante e este ano, há poucas semanas, nós colocamos um novo implante mamário nela. Tá certo? Então ela colocou o implante lá atrás, pensou que as alterações que ela tinha eram decorrentes da prótese de silicone, ou seja, que estava envolvendo com a doença do silicone, retirou a prótese há mais de um ano, percebeu que não houve melhora de nada e agora, depois de um ano do explante, nós recolocamos o novo implante mamário e assim conseguimos reaver ali a beleza, né, mamária, do colo e tudo mais, e ela já está meio mais tranquila em relação a isso. Então, é muito difícil a gente estudar essa questão da doença de silicone. Então não causa mal à saúde, né? Para mim só causa bem, porque mostra, valoriza muito mais a beleza de vocês e isso para mim é fundamental na questão da saúde mental e também na saúde física de vocês, tá? Gostaria de saber sobre o remodelamento costal, se isso vai para frente ou se é vantajoso. Perfeita, você sempre... CrossFit Saúde, eu não sei o teu nome, mas sempre você participa com boas perguntas, seja no direct, seja também na caixinha de perguntas, e eu já gravei que você é daqui de Palmas também. Olha, é o seguinte, remodelamento costal, né? Eu já fui ver alguns colegas fazendo, acompanho os resultados de antes e depois, vejo que alguns pacientes, elas têm um ganho de resultado com o remodelamento costal, outras nem tanto. Então, assim, eu creio que é mais uma ferramenta que nós temos, né, que está sendo desenvolvida, que eu ainda estou observando. Eu prefiro não entrar ainda mergulhando de cabeça nisso, eu prefiro observar, ver se realmente isso traz um benefício para o paciente ou se é apenas mais um item para reter, né, valores de dinheiro mesmo, né? Mas pelo jeito eu já percebi que não, que já tem sim um resultado. Para algumas pacientes muito bem indicadas, eu acho que isso é um ganho a mais de contorno da cintura. Então o remodelamento costal, para mim, eu acho que é uma coisa que vai ficar sim, mas que tem que ser muito bem indicada, não pode ser um produto distribuído de maneira indiscriminada. Ah, vamos fazer remodelamento costal em todo mundo agora, vamos quebrar a costela de todo mundo, vamos fazer isso. Eu acho que não. Eu acho que sempre a boa conduta é uma avaliação adequada de cada corpo, ver se realmente terá ganho, se vai ser vantajoso para aquela determinada paciente, se vai ser esteticamente bonito, porque muitas das vezes esse remodelamento costal pode alterar a formação do corpo ali da paciente, né? Então tem que ter muito cuidado, muita ciência ali, né? Eu vou fazer um curso agora em outubro, próximo mês. Vou aprender um pouquinho mais sobre remodelamento costal, vou trazer essa novidade para cá, a partir de novembro praticamente eu já poderia estar fazendo, mas eu vou com muita cautela, com muita análise, pensando aí se ele vai ser vantajoso realmente ou não, e eu vou observando meus colegas fazendo e estudando bastante para poder entregar esse resultado para vocês, tá bem? Doutor, gostaria muito de fazer mastopexia, mas não quero colocar silicone, pode ser ou não? Dona Gerlaine, pode ser. A mastopexia sem prótese é uma coisa muito comum de acontecer. Só que a gente tem que analisar muito bem as questões em relação a dois fatores, vamos dizer, né? O primeiro fator, se a paciente ela tem um volume mamário legal, né? Se a paciente ela tem uma qualidade de pele também legal. Por quê? Pacientes que têm mamas muito gordurosas, muita flacidez da pele, a tendência é que se a gente fazer a mastopexia sem prótese, é que esse resultado ele vai perdurar por muito pouco tempo, tá certo? E aí o grau de satisfação de vocês vai ser reduzido, vai ter uma certa frustração. Outro detalhe importante é para você pensar no grau de beleza da mama, né? A mama natural ela é muito bonita sim, ela tem o seu grau de beleza, no entanto, uma grande parcela das mulheres elas possuem prótese de silicone. E as mamas delas são mamas mais desenhadas, com o colo e o decote mais marcado. Porventura, isso pode gerar uma certa frustração das pacientes sem prótese, porque mesmo que as mamas delas estejam mais em pezinhas, com um formato natural, o colo e o decote ele é mais simples, ele é mais singelo.
né? E isso pode gerar uma certa frustração para alguns pacientes que não estejam com a cabeça muito bem preparada para mastopexia sem prótese. Eu adoro o resultado de mastopexia sem prótese, a gente tem excelentes resultados, eu acho que é super válido, sobretudo para pacientes que têm muito volume mamário, né? Uma pele boa, acho que a gente consegue remodelar bem essa mama, deixar ela bem em pezinha, fica com um formato legal e tem uma durabilidade razoável, tá bem? Então, podemos fazer sem silicone, mas a gente tem que avaliar muito bem a tua expectativa de resultado e também a qualidade dos teus tecidos. Isso é importante para que a gente entregue um resultado legal para você e que realmente dure por um tempo satisfatório, tá bem, dona Gelane? Érica Salles, doutor, é verdade que mesmo após abdominoplastia ainda fica uma pelezinha? É muito verdade isso aí, Érica, é muito verdade. Doutor, fiz abdominoplastia e ainda tenho flacidez. Doutor, fiz lipoescultura e ainda tenho flacidez. Pessoal, isso é comum de acontecer, tá? A flacidez corporal, que não envolve somente mama, não envolve somente abdômen, mas envolve costas, braços, interno de coxa, pescoço, rosto, é uma constituição genética do paciente. O paciente ele tem uma genética favorável para flacidez corporal. Tá bem? Algumas com mais intensidade, outras com menos intensidade. Tem pacientes que a pele é muito boa mesmo depois de 3, 4 gestações, tá certo? Tem aquelas que em uma única gestação destrói tudo, né? Às vezes nem gestou, só porque emagreceu e engordou, o efeito sanfona deixa essa pele realmente extremamente flácida, genética da paciente, tá bom? E contra a genética não tem como a gente fazer grandes malabarismos, grandes mágicas, tá? Então a abdominoplastia clássica, por exemplo, é a forma mais eficaz de tratar a flacidez abdominal, mais eficaz até mesmo do que o argoplasma, que é uma tecnologia de retração de pele, né? Vamos dizer, o padrão ouro. Quando nós falamos padrão ouro na medicina, nós falamos aquele que é o melhor tratamento, o mais eficaz, o mais resolutivo. E o mais resolutivo para flacidez abdominal grave é a abdominoplastia clássica. No entanto, na cirurgia em si, na hora que nós fazemos ali o corte para fazer a retirada de pele, não tem como eu pegar a pele do abdômen e puxar ele como se fosse um lençol de mesa. Tá certo? Eu não posso pegar o lençol e puxar totalmente para baixo. Por quê? Porque isso pode danificar os tecidos, danificar a circulação sanguínea e causar necrose da pele lá na barriga. Então eu não posso esticar essa pele com muita intensidade, porque isso pode gerar problema. Então, eventualmente, uma certa rotina, vamos dizer assim, sobra um grau leve de flacidez que não incomoda muito vocês na grande maioria das vezes. Para aquelas que são mais detalhistas, para aquelas que são mais críticas, eventualmente essa pequena flacidez pode incomodar. Aí entra um segundo tempo de cirurgia, um segundo momento, uma evolução do tratamento, que seria uma nova abordagem da parte corporal da paciente. A gente pode eventualmente fazer uma nova lipoescultura na paciente, depois de praticamente 1 ano de procedimento, refinando mais essa lipoaspiração e trazendo também tecnologias de retração de pele com mais intensidade ali na parte abdominal. Isso faz com que a pele se torne mais retrátil, mais firme, e com isso o resultado fica melhor. Então, eventualmente, a depender do grau de flacidez da barriga da paciente, a depender da capacidade dela de fazer atividade física, de ter boa alimentação, eventualmente pode sobrar essa flacidez, que na grande maioria das vezes não incomoda, tá certo? Então, pode ser que algumas pacientes precisem de um toque especial, de um avanço ainda de um argoplasma na parte abdominal, tá? Naquela parte que a gente fez a abdominoplastia, porque no restante do corpo pode-se fazer a tecnologia tranquilamente, tá certo? Excelente pergunta. Maria Rita, o doutor tem 47 anos e minha barriga é muito grande, o que devo fazer para baixar? Primeiramente, Maria, melhorar a alimentação. Segundo, atividade física. Terceiro, depois que você perder o peso, depois que você perder essa gordura corporal, gordura visceral, fortalecer a musculatura, entra a cirurgia plástica para tratar aquilo que você não consegue tratar sozinha. Tratar a flacidez abdominal, tratar a gordura localizada, tratar a flacidez corporal por meio de tecnologia de retração de pele, e com isso a gente consegue melhorar toda a textura corporal. Então, barriga grande, primeiramente, primeiro ponto que você tem que pensar, gordura. Certo? Segundo ponto, fraqueza do músculo. A barriga para frente vocês têm uma tendência muito grande a pensar: doutor, minha barriga para frente é só gordura. Não é só gordura. Fiz retorno de pós-operatório ontem. Uma paciente que nós fizemos uma cirurgia de contorno corporal e mamária ao mesmo tempo, um super mami. Essa paciente ela veio com a queixa: doutor, tô achando que ainda ficou um potinho na minha barriga. Né? Uma paciente super querida, tá super satisfeita com o resultado, mas procurando ali os detalhes da cirurgia, nós
ela se queixou, doutor, me parece que ainda ficou um potinho no meu abdômen, mesmo depois da abdominoplastia clássica. O que poderia ser esse potinho que ficou? Nós chegamos a um consenso muito fácil, muito rápido, ela é muito consciente de que essa barriguinha levemente para frente ainda se trata da anatomia muscular dela. O próprio músculo da barriga dela é levemente para frente pela constituição corporal dela. E vocês esquecem que além de pele e gordura, existe também músculo. E esses músculos eles têm que ser tonificados, têm que ser fortalecidos. Isso não sou eu que faço, são vocês. A atividade física e boa alimentação são precursores para ter um resultado legal e são também definidores do avanço do resultado. Então vocês têm que ter essa noção. A responsabilidade minha, pessoal, ela é limitada. Ela tem um certo momento ali para acabar. Eu não consigo ir tão adiante, eu não consigo ser tão invasivo, eu não consigo fazer tudo que seja possível no sentido de tratar o paciente. Eu tenho um certo limite. E nesse limite, vocês têm que entender, chegamos no limite, agora é por tua conta, é da tua responsabilidade, tá certo? E eu sou muito claro com as minhas pacientes, elas são muito conscientes quanto a isso, elas me acompanham muito bem no raciocínio quanto a isso, por quê? Porque elas sabem que nós fizemos o melhor, entregamos ali um resultado bacana pra caramba, uma evolução muito grande frente ao antes e depois, e agora nós temos uma responsabilidade no sentido de incentivar vocês a trabalhar, a correr atrás, a buscar um resultado mais avançado, mais refinado. Isso quem faz é vocês, são vocês, não sou eu, tá certo? Então eu tenho um certo limite, eu sei até onde eu posso ir, tá certo? E pode ter certeza, aquilo que eu puder fazer eu faço. No entanto, o paciente tem que ter uma contrapartida em relação a isso, tá bem? Você atende Mato Grosso online, viu, Eliane? Inclusive eu operei uma paciente de Sinop, Mato Grosso, há um pouco mais de 30 dias, que veio diretamente de Mato Grosso para operar com a gente aqui em Tocantins, tá certo? Vamos lá. O silicone é para sempre ou tem que trocar? Ô, Vaine, Vaine, né? Vaine, minha filha, para sempre. Só o amor para minha esposa, que é para sempre pelos meus filhos. Para sempre, minha querida, não pode ser, tá? Na verdade, pode ser que, eventualmente, dependendo da faixa etária que você coloca o teu silicone, tá certo? Pode ser que dure até, enfim, a tua passagem aqui na Terra, né? Até você morrer. Tá certo? Dependendo agora, se você colocar esse silicone muito jovem, né? Eventualmente você precisa trocar esse silicone mais adiante por perda de resultado, por alguma contratura da prótese. Então, não é que seja para sempre, não é que seja vitalício, tá bem? Mas ele pode ficar no corpo ali por muitas e muitas décadas eventualmente, tá bom? Sem trazer qualquer transtorno, tá? Então, pode ser que eventualmente não precise trocar nunca mais esse implante e que você praticamente fique para sempre, né? Você leve ele até a tua velhice mesmo e fique tudo bem, tá bom? Vamos lá. Mais alguma pergunta aqui para baixo? Tenho prótese de mama e uma está desigual da outra. Zilma, vamos lá. Assimetria pós-prótese mamária ou pós-mastopexia com prótese é muito frequente, é muito comum. Por quê? Porque muitas das vezes essa assimetria mamária, essa diferença entre as mamas, ela não é só porque um implante pode estar mais alto do que o outro, mas também porque o tórax de vocês, as costelas, a estrutura torácica, a musculatura são diferentes de um lado para o outro. Então, eventualmente, essa diferença pode existir. Tá? Existe por quê? Porque a anatomia também é diferente, mas ela tem que ser discreta, não pode ser tão grosseira, né? Tem que ser discreta. Então, se você tem prótese, eu não sei se é há muito tempo ou se é há pouco tempo, se for há muito tempo, caramba, passou o tempo, uma cedeu mais do que a outra, uma pesou mais do que a outra, e os resultados foram diferentes, ficaram diferentes ao longo do tempo, tá bem? Então, a desigualdade do teu implante vai depender muito do que foi feito lá atrás no procedimento e também nas questões do que você conduziu, né, no pós-operatório, enfim, se você emagreceu, se você deu de mamar, se você engordou, enfim, são vários fatores que são levados em consideração e que você deve pensar e que pode ter piorado ou causado isso aí, tá? Vamos lá. Mastopexia, qual o período médio para voltar às atividades normais? Ana, mastopexia com prótese hoje, nós conseguimos um retorno precoce às atividades, tá? Trabalho administrativo, geralmente o paciente depois de 3, 4 dias, ela consegue fazer trabalhos administrativos, computadorzinho, tranquilo, sendo levado até o trabalho, vai ficar um pouco desconfortável, mas ela consegue resolver ali as coisas dela mais emergentes ali, mais urgentes, tá?
Voltar a dirigir, geralmente eu vou liberando ali em torno do 15º dia, né? Que você já pode dirigir pequenas distâncias, pegar alguns pesos bem leves, né? Atividade física nos membros inferiores, geralmente eu já mais próximo do 30º dia, de 30 dias de pós-operatório, que aí pode fazer um exercício mais intenso, né? Depois de 30 dias a vida já começa a ficar mais normal, exceto pegando muito peso nos braços, né? Então pesos mais leves é tranquilo depois de 30 dias. Agora, pesos elevados aí depois de 60 dias, entendeu? Então, 30 dias depois a vida tá praticamente normal, exceto não pegar pesos elevados com os braços, tá bom? Doutor, quanto tempo preciso de ajuda em casa para os afazeres domésticos e cuidados comigo no pós-abdômen? Excelente pergunta, viu, Mayra? Mayra Dares, né? Excelente pergunta, isso porque é muito comum, tá? As pacientes se preocuparem com toda a logística de casa, quem vai cuidar ali das coisas, né? O suporte que vai ter ali nos cuidados do lar, isso é muito fundamental, tá? Porque o trabalho de casa ele é muito exigente, apesar de ninguém valorizar o trabalho de casa, né? Do lar. Então todo mundo, quando vira para a mulher, o que você faz? Não, eu cuido de casa. Sou do lar, por exemplo, né? Há sempre uma grande crítica das pessoas. Caramba, você é do lar, não faz nada. Como que não faz nada, meu amigo, né? Quem é do lar sabe exatamente o quanto de coisa que tem que fazer e que o dia, às 24 horas, é muito pouco para cuidar das coisas de casa. Cuidar dos filhos, cuidar das coisas, da alimentação adequada, dos cuidados de casa, da arrumação, né? Das roupas ali. Então todo mundo sabe que cuidar de casa é extremamente intenso o negócio, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Então há uma desvalorização das mulheres, né, que ficam mais em casa, do lar, que na verdade para mim é incompatível com a realidade. Pelo contrário, existe um valor muito grande para aquelas que cuidam das suas casas, daquelas que cuidam dos seus filhos, daquelas que cuidam ali da família em si, né? E que sacrificam pra caramba em relação a isso. Não tem um trabalho externo, não tem um salário externo. No entanto, ela tem o maior salário do mundo, que é a admiração e o amor dos teus, né? Dos seus ali, da família que está ali, né? Então, para mim, sempre eu reforço. O paciente que chega aqui no meu consultório e fala que ela é do lar, eu sou o primeiro a falar parabéns, porque você faz um trabalho belíssimo e além disso, há um sacrifício gigantesco para que as coisas de casa funcionem, para que as pessoas sejam felizes ali dentro, para que os filhos sejam bem educados e para que as pessoas sejam amadas ali. Não, isso é fundamental, ter alguém lá dentro, e a mulher nada mais é do que a peça mais fundamental nisso, né? Cuidados domésticos, voltando à tua pergunta então, Mayra, pelo menos 30 dias, minha querida. Por quê? Porque apesar de que com 15 a 20 dias você já está bem tranquila, mas você não pode fazer tanto esforço físico. Então, eventualmente, limpar uma casa, né, rapar ali uma área, mexer com as roupas ali, às vezes pesadas, né, fazer as refeições ali, às vezes isso exige pra caramba, fisicamente falando. E após uma abdominoplastia clássica, isso vai te limitar fisicamente. Então, 30 dias é o suficiente, essa pessoa te ajudando lá. Depois de 30 dias as coisas estão bem mais tranquilas, bem mais suaves, você já tem mais liberdade e consegue pegar mais peso, ter mais dinâmica dentro de casa e fica mais desenrolada, tá bom? Então, super tranquilo, 30 dias é suficiente, tá? Se correr tudo bem na tua evolução pós-operatória, claro, né? Vamos para penúltima pergunta. Me chamo Maria Rita, já perguntou, moro em Imperatriz, Maranhão, tenho 47 anos e eu acho a minha barriga muito grande. Já te respondi já, Maria. Eu estou descendo aqui as perguntas, aí já te respondi já. Pode fazer lipoescultura e abdominoplastia, silicone, tudo de uma só vez? De Almeida Ivani. Ah, teu nome é Ivani, na verdade tá o sobrenome antes. Ivani, é o seguinte, depende, tá? Hoje, cada vez, eu estou dando mais atenção à parte corporal. Por quê? Porque hoje tem muitas tecnologias para eu trabalhar na parte corporal para entregar um resultado de excelência. E para isso eu preciso de tempo. Então, o Bela Mami, que é a cirurgia plástica corporal que eu dei o nome, eu prefiro fazer isso de maneira isolada, eventualmente sem mexer nas mamas, para que eu possa ter muito tempo ali para trabalhar na parte corporal. Beleza? E depois fazer a parte mamária. Alguns casos que a estrutura corporal do paciente está muito enxuta, que foi uma paciente de hoje, a última consulta minha da manhã, nós indicamos um Super Mami, que é justamente essa cirurgia, lipoescultura, abdominoplastia clássica e o silicone. Por que eu indiquei para ela? Uma paciente super jovem, saudável, não tem intercorrência nenhuma na vida dela, pessoal, faz atividade física, tem boa alimentação e, além disso, ela tem a estrutura corporal bem enxuta, né? Gordurinha localizada, flacidez leve, mamas menores, e isso favorece bastante nosso cuidado no Super Mami. Então, toma cuidado que eventualmente não é o teu caso, tá? Eventualmente vai ter que separar as tuas cirurgias.
O silicone é pra sempre, tem como fazer, já respondi tua pergunta, Vane. Eita, doutor, essa live na hora do almoço, o arroz já queimou aqui. Boa, Thaís. Coloca o celular ao lado da panela. Aí não tem erro, viu? Mas cuidado com fogo aí, viu, minha querida? Pelo amor de Deus. Doutor, fala sobre implante de silicone para mulher que fez mastectomia. Dona Irene, olha, eu acho super válido, tá? A prótese de silicone, ela ajuda na recomposição da mama. Dá o volume de novo para você e te dá satisfação ao colocar o sutiã e tudo e ter os dois volumes iguais, né? A mastectomia é uma cirurgia muito dura para a mulher, né? Massacra realmente a autoestima da mulher, porque, poxa, a mama é uma identidade, né? É uma identificação do sexo feminino, é uma identificação da beleza feminina. E ao retirar a mama, acaba que isso gera uma distorção muito grande da autoimagem, uma destruição realmente da autoestima. Então, eu acho válido colocar a prótese de silicone para que pelo menos você fique ali naquela sensação, poxa, tá tudo bem, né? Tratei meu câncer, fui curado, que é o melhor ponto de tudo isso. E agora, estou com os dois volumes parecidos, pelo menos, né? Eu coloco um sutiã, fica tudo certo. Isso favorece bastante a vida de vocês na questão de retomada da autoestima, tá bom? Vou descer mais um pouquinho. A última pergunta, tá, pessoal? Doutor, tem estômago alto, se eu fazer abdominoplastia vai ter bom resultado? Kelly, na verdade, Kelly Alves. Kelly, vamos lá. Estômago alto. Já fiz vídeo, já gravei vídeo, já gravei live falando de estômago alto, já mostrei foto, mostrei figurinha. Estômago alto, aquilo que é gordura, aquilo que é pele, tratamos na cirurgia. Aquilo que é estrutural, aquilo que é músculo, que é costela alta, isso não se trata. Vai morrer com o estômago alto. Tá certo? A paciente ela quer um resultado perfeito, mas o corpo dela tem limitações. Nunca terá um abdômen plano, nunca terá um abdômen retinho de ponta a ponta. Nunca terá. E não adianta chorar as pitangas. Tem que aceitar as limitações físicas do corpo humano, da tua estrutura. Estômago alto não se trata puramente com estética cirúrgica. Alguns casos não se trata nunca. Então, estômago alto, tratamento de minimizar esse aspecto, diminuir a aparência, lipoaspiração, tá certo? E tração dessa pele ou até mesmo retração por meio de tecnologia de retração, ou a cirurgia cortando a pele puxando, ou retração de pele para que a pele se encurte. Mas ela vai desenhar aquilo que você já tem. Se você tem toda aquela musculatura alta, costela mais alta, vai permanecer e tá tudo bem. Tá tudo certo, tem que acolher essa alteração. Falar assim, caramba, a minha limitação é essa, mas todo o restante está tranquilo, eu estou cuidando da minha saúde, estou me alimentando bem, faço atividade física, faço tudo e tá tudo certo. Beleza? Estômago alto é isso. É aquele negócio. Aceita que dói menos, mas podemos melhorar um pouco. Em resumo, é isso. Tá certo? Aceita que dói menos porque é uma questão constitucional corporal. E que a gente pode melhorar um pouco porque a gente pode trabalhar ali na lipoaspiração, na retração de pele, na abdominoplastia, que vai minimizar esses casos. Mas é isso, né? No final das contas, é exatamente este o resumo. Beleza, pessoal? Dúvidas resolvidas. Eita, apertei alguma coisa aqui? Não. Tá online, né? Pensei que tinha desligado aqui a live, mas não desliguei não, apertei sem querer um negócio aqui. Pessoal, vamos lá. Vamos para o tema da nossa live, que é o tema que eu sempre tento misturar aqui o que é cirurgia plástica, o que é também a formação pessoal de vocês, a formação espiritual de vocês, porque acho que a beleza plena, né, a beleza verdadeira, a beleza humana, ela tem que ter a mistura das duas coisas, né? Um corpo, né, que seja atraente, que seja bonito, que seja bonito de se olhar, né, que seja agradável de se olhar, que seja elegante, né? A gente precisa de coisas assim, né? Uma vez eu escutei falar que uma pessoa que se cuida muito bem, na verdade isso é um ato de misericórdia com a outra pessoa. Olha só que interessante, né? Quando você vê uma pessoa bem arrumada, não que seja só mulher, mas homem também, né? Pô, bota uma gravata legal, uma camisa, um terno bacana, né? Faz bem a barba, arruma o cabelo. Caramba, quando essa pessoa se apresenta a outra, né? Há um impacto grande, né? Por quê? Porque, cara, essa pessoa ela se cuida.
Ela se cuida da aparência, ela cuida bem do rosto, ela cuida bem do cabelo. Pô, então ela se preocupa com todos os outros detalhes. Ela se preocupa também em exercer um bom trabalho, provavelmente, né? Porque, pô, se ela está se cuidando, se ela está se importando com a aparência, as outras coisas vão se acompanhando também, né? Assim também é a parte corporal nossa. Se nós nos preocupamos em cuidar bem da saúde, em cuidar bem da parte corporal, isso é um ato de amor e misericórdia com a outra pessoa. A outra pessoa ela merece ver coisas belas, ver coisas bonitas, ver coisas bem ordenadas, bem equilibradas. Existe um vídeo chamado O Mendigo de Maiorca. Eu vou postar aqui depois no Story, depois acompanha o Story, chama O Mendigo de Maiorca. Maiorca é uma cidade na Espanha, tá? E esse cara, ele foi mendigo por muito tempo, numa determinada rua ali, tá? E vivia ali, maltrapilho, barba grande, cabelo comprido, né? Muito sujo ali, maltrapilho mesmo, roupas bem velhas e tal, pedindo dinheiro no semáforo, pedindo comida, às vezes atrapalhando ali a dinâmica do negócio. E esse mendigo, por um dia, né, fizeram meio que um ato de caridade com ele, né? Falou, cara, vamos te dar um banho, vamos cortar essa barba, vamos cortar esse cabelo, né? Vamos te deixar arrumado? E aí algumas pessoas se organizaram lá na Espanha, pegaram esse mendigo de Maiorca e foram levar o mendigo para um salão de beleza, né? Lá o cara fazia um barbeiro, né? Cortar a barba, né? Arrumar o cabelo. Passou por um banho, né? Arrumou as unhas ali, tirou a sujeira, tudo da unha. Colocou uma roupa legal, um tênis bacana, uma roupa diferenciada. O cara tinha um olho claro, né? Já tinha uns traços de beleza ali propriamente dele. Vocês não têm noção da mudança, do impacto das pessoas frente a esse mendigo. Primeiramente, não reconheceram ele, né? Pô, cara, aí quando ele falava que ele era um mendigo que estava ali pedindo as coisas, a pessoa falava assim, não é possível que é você. Não acredito, tá? Aí tinha uma filmagem, tinha uma foto ali e tal, que mostrava que era ele. E as pessoas ficavam assim, caramba, é você mesmo e tal. O cara queria ficar do lado dele, conversando, né? Entendendo, cara, por que você vive desse jeito e tal. A pessoa tinha mais interesse de escutar ele, né? Tinha mais interesse de saber da vida dele. Por quê? Porque a aparência dele ficou mais atrativa. Cara, olha, isso é animal. Isso. Então, as pessoas se aproximaram novamente dele. Né? Antes elas se repudiavam, por quê? Porque estava fedendo, porque estava com muito maltrapilho, né? As pessoas não se aproximavam porque tinha aquela resistência. E ao ser cuidado, caramba, mudou tudo. Esse cara começou a ser admirado por todos ali, e é um cara bonito, é um cara que ficou muito bonito assim, né? A estética mesmo falando. E ficou muito atrativo, por quê? Porque ficou prazeroso estar ao lado dele. Então, cuidar da parte do corpo, né? Saber amar a outra pessoa também é pensar em tudo isso. Quando nós pensamos na nossa parte corporal, quando nós pensamos em vestir uma roupa legal, nós estamos pensando em também ter misericórdia, um ato de amor a outra pessoa. Mas, doutor, mas o que significa isso? Saber amar com o próprio corpo? Pessoal, porque na verdade o nosso corpo ele se torna um templo nosso. Ele é um templo que na verdade teria que ser inviolável até certo momento. Nós temos o nosso corpo como uma unidade única com o nosso espírito, com a nossa alma. E com isso o corpo ele tem que ser muito bem cuidado e preservado, porque dentro dele existe uma alma, existe um espírito que tem muito mais valor, tem um valor eterno, não um valor temporal como o nosso corpo, que um dia será corruptível, que um dia se tornará pó, que um dia será comido pelos vermes no chão. É por isso que nós não temos tanto essa fissura de cuidar apenas do corpo, porque isso vai virar pó. Do pó viemos e ao pó voltaremos. É esse o nosso fim. É esse o nosso fim. Acabaremos embaixo da terra, dentro de um caixão. Essa é a nossa realidade. Então, se nós preocupamos com o nosso corpo, se nós preocupamos em amar com o nosso corpo, nós estamos ali também cuidando de uma alma muito forte, muito vigorosa dentro do nosso ser. E essa alma é que realmente tem que ser cuidada todos os dias. Vocês já entenderam o quanto é difícil nós pensarmos em cuidar da nossa alma? Nós temos 3 coisas muito importantes na nossa vida, que é cuidar da nossa família, que é educar os nossos filhos e que é amar a Deus, né? Então nós sabemos muito pouco do casamento, nós sabemos muito pouco de educar os filhos e nós sabemos muito pouco da nossa religiosidade, da nossa fé. As 3 coisas mais importantes da nossa existência, o amor à família, à esposa, ao matrimônio, aos filhos, a educação dos filhos
e o amor a Deus, a nossa fé, a prática da nossa fé, a prática da religião, são três coisas que muitas das vezes nós somos os mais negligentes. Nós preferimos 1000 vezes ficar horas e horas vendo o TikTok e qualquer outro vídeo do que cuidar das coisas mais essenciais da nossa existência. E saber amar com o corpo é justamente preservar ele das coisas corruptíveis, das coisas que nos destroem, das coisas que nos fazem afastar das outras pessoas e do próprio Deus. Vocês entendem isso? Então, quando nós utilizamos o nosso corpo por amor às outras pessoas, primeiramente nós cuidamos desse corpo. Nós vestimos roupas legais, nós cuidamos bem do cabelo, nós tomamos um banho, nós ficamos perfumados. É o primeiro ato de amor, nosso corpo muito bem preparado para receber a outra pessoa. Segundo, nós temos conteúdo para passar para outras pessoas. Nós sabemos preservar uma alma vigorosa, alegre, uma alma que realmente ilumina o ambiente, uma alma que realmente traz leveza, amabilidade, ou seja, as pessoas se tornam alegres por aquela pessoa porque ela chegou, cara, a alma dela transforma o ambiente, e sendo a pessoa muito bem posta, isso atrai muito mais as outras pessoas, atrai muito mais. Amar com o próprio corpo também quer dizer, sabe o seguinte? Preservar o nosso corpo daquilo que é um dos maiores problemas da nossa sociedade hoje. A sexualidade desregrada, né? Existe hoje um vício muito grande de pornografia, de prostituição. O nosso corpo se tornou uma ferramenta para dar prazer a outro e para tornar ele rentável, para ganhar dinheiro. Pornografia e prostituição. Saber amar com o corpo é justamente preservá-lo ele dessas duas situações. A luxúria, que muitas pessoas confundem com luxo, que na verdade não tem nada a ver com luxo, nada mais é do que o prazer pelo nada mais é do que o sexo desregrado, né? Fazer por fazer, como se fosse animais, como se fosse cachorro cruzando. Pior do que cachorro, porque cachorro, uma vez que ele cruza com a cachorrinha lá, ele não quer cruzar mais umas 5, 6 vezes seguida com a cachorrinha. Tá certo? O cachorro ele cruzou com a cachorrinha, é uma cruzada só, e depois vai cruzar não sei quando lá no outro cio. Hoje, nós seres humanos dotados de inteligência e sabedoria, cara, transa o tanto de vezes que você conseguir até você desmaiar na cama. Por quê? Porque utiliza seu corpo como algo de objeto, puramente por prazer. Você não utiliza ele como algo de amor, expressão de carinho, expressão de amizade, de pureza, entendeu? De conexão realmente com Deus. Saber amar com o corpo é justamente preservá-lo dessas situações de luxúria, de pornografia. O corpo da gente ele não pode ser uma ferramenta para ganhar dinheiro. Ele não pode ser uma ferramenta para simplesmente para servir de objeto para outra pessoa. Eu estou aqui para dar prazer a outra pessoa. Não é isso o caminho. Não é esse o caminho. Uma vez que nós somos dotados de corpo e alma, e o nosso corpo sendo o templo dessa alma, e o nosso corpo sendo uma matéria criada por Deus, e que consequentemente desejada por Ele desde toda a eternidade, Ele espera que nosso corpo seja uma ferramenta para que as pessoas sejam iluminadas. Isso é muito sério, pessoal. Após a cirurgia plástica, existe uma tendência muito grande, muito vaidosa das mulheres utilizar o corpo como uma ferramenta. Como se fosse um objeto. E eu sempre tento passar para minhas pacientes, vocês não são objetos. É liberdade, cada um faz o que quer. É óbvio. Eu não estou aqui contestando o que uma faz e o que a outra deixa de fazer. Mas estou querendo falar para vocês que o corpo, uma vez amado, cuidado, ele tem que ser também preservado. Tem que haver um mistério ali naquele corpo. Uma vez que ele está muito bem conduzido, que ele está elegante, que ele está ali misterioso, isso nos faz mais atrativos. Isso faz com que nós olhemos nos olhos da pessoa, seja homem, seja mulher. Quando eu falei para essa live para a gente chamar os homens para assistir. Por que eu quis chamar os homens para assistir? Os esposos, os noivos, os namorados e tudo mais. Sabe por quê? Porque o homem tem uma tendência muito grande a ser como se fosse animal, né?
Não importa a mulher que está passando ali. Importa o quanto ela é gostosa, o quanto ela atrai ele, o quanto que ela tem peitão, bundão. E não importa que aquela mulher, ela é filha de alguém, ela eventualmente é mãe de alguém, né? Ele não consegue entender que aquela mulher ela tem um valor muito grande, mas ele observa essa mulher passando como algo, como um objeto de prazer puramente. Então, os homens que estão assistindo a live, que às vezes estão do lado da esposa, observe bem a tua roda de amigo. Quando passa uma mulher bonita, a primeira coisa que falam, vocês sabem muito bem. Por mais que ela esteja vestida decentemente, por mais que ela esteja bem vestida, por mais que ela às vezes esteja com um vestimento um pouco mais, mostrando um pouco mais, mas sempre há um comentário de objetificação da mulher, como se a mulher fosse um objeto. Esquecem que aquela mulher, na verdade, poderia ser uma filha dele no futuro, poderia ser a mãe dele no futuro, poderia ser a irmã dele no futuro. Quando nós olhamos para a pessoa, para o corpo que está passando ali, com um olhar que ele não é somente um objeto, mas que ele tem alma, que ele tem espírito, que ele tem toda uma história por detrás, existe o respeito, a dignidade. Então, ao passar uma mulher bonita na rua, hoje, depois de tudo isso que a gente vai aprendendo, primeiramente, eu tento evitar o olhar, sempre por respeito à minha esposa. Se for uma mulher atraente, uma mulher bonita, que eu já sei que está passando por ali, né? A gente tem um campo periférico aqui, né? Eu estou aqui olhando para lá, mas eu estou vendo passar uma mulher bem ali. Você já percebe se ela é bonita? Cabelão, corpão, você já sabe mais ou menos. Se você olhar e viu o que é e manteve olhando, tá tudo errado já. Tá tudo errado. Olhou, viu que é bonita, olhar para o outro lado. Porque se eu ficar olhando para ela, vem o meu instinto animal, o meu instinto pecaminoso, e quer ganhar os desejos, os pensamentos. E por amor à minha esposa, por respeito à minha esposa, e por respeito também a essa mulher, eu evito de olhar. Porque o olhar começa a despertar várias outras coisas. Então nós temos que tomar esse cuidado. Então aos homens que estão assistindo, respeite muito bem todas as mulheres. Né? Se você é casado, se não é, se você tem algum relacionamento, não tem, mas respeite. Respeite no sentido de dar valor a todas as outras pessoas. O valor à mulher, o valor àquilo que ela representa, saber amar com o corpo é justamente preservá-lo ele daquilo que é perecível, daquilo que é destrutivo. E entre eles é justamente preservá-lo dessa objetificação, tornar objeto, tornar manobra de prazer. Ninguém deve ser tornado manobra de prazer. Ninguém. Jamais tem que ser tornado manobra de prazer. Nós temos que juntos, então ali ao ter a relação homem e mulher, tornar aquilo lá algo único, por amor, frutífero e que traz a alegria plena e verdadeira, que isso toque realmente a Deus, o amor daquilo ali. Existe todo um cuidado no sexo, existe todo um cuidado, preservação do homem e da mulher na cama, para que isso seja algo realmente que toque o coração de Deus. Certa vez eu escutei uma expressão que me atraiu muito, que é justamente o ápice do nosso ato sexual, o ápice ali do nosso prazer sexual, é justamente algo semelhante a encontrar verdadeiramente a Deus ali. Imagina aquela sensação de prazer máximo que nós sentimos ali na nossa relação com a nossa esposa, né? com o esposo de vocês, enfim, né? Aquela sensação, ela perdura eternamente. Aquela mesma sensação de prazer máximo é o mesmo prazer que um dia a gente vai atingir na glória de Deus. É claro que isso aí deve ser potencializado milhares de vezes, mas é seguindo essa mesma linha, esse mesmo raciocínio. Tá certo? Ultrapassamos um pouquinho os minutos da live, mas é porque eu tive que explicar isso para vocês entenderem como é saber amar com o corpo, preservá-lo das concupiscências, né, que é o desejo de pecado, preservá-lo dos desejos puramente prazerosos, de carnal. Né? O nosso corpo ele tem que ser uma identidade, ele tem que mostrar que ali tem um espírito e uma alma muito bem cuidada, muito bem lapidada. Nós somos representatividade de Deus aqui na Terra, nós somos filhos dele. Por ser filhos dele, cara, nós temos que parecer com ele, nós temos que buscar ser semelhante a ele. E se nós utilizamos o nosso corpo como objeto de prazer, como massa de manobra para ganhar dinheiro, qualquer coisa que seja, nós estamos distanciando muito de Deus. Nós estamos de um lado, Deus está do outro. Então vamos utilizar o nosso corpo como algo verdadeiro, profundo, algo que realmente toque o coração dele e que toque o coração das pessoas. Então, amar com o corpo é preservá-lo
do pecado, das concupiscências, daquilo que realmente é destrutivo para a nossa realidade de fé e de eternidade. Tá certo? É isso aí, pessoal. Finalizamos nossa live 1h07. A Larissa deve estar querendo me matar, que era até 1 hora que poderia fazer a live, mas tudo bem, foi um tema legal. Eu acho que vocês ficaram aqui do lado. Quem trouxe o esposo, o namorado, o noivo, quem estava do lado aí, viu? Quem não viu, envia depois a live para as pessoas. Essa live, pessoal, vai ser a primeira live nossa que vai estar no YouTube, não é não, Luquinhas? Sim. Vai ser a nossa primeira live que vai estar no YouTube também disponível, tá? A gente tá começando a mexer no canal ali devagarzinho e tal, sem muita pressa, mas a gente quer bastante conteúdo lá e isso vai ser bacana, tá? Então logo mais essa live também estará no YouTube para facilitar que vocês distribuam, que vocês assistam na TV, né? Que você faça tudo isso e aí vocês vão entender aonde nós queremos chegar com mais facilidade, né? Tendo mais um canal de comunicação. Tá certo? Um abraço, um beijo no coração, Deus abençoe vocês. Ellen, mas tu chegou no final, filha? Que negócio é esse? Dor, que horas é mesmo que você almoça? Agora. Vou almoçar em 30 minutos. Beijo, fique com Deus e até a próxima, gente.